Em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, teria Dom Pedro I gritado: "Independência ou morte!" Não, não, não. Tira esse Ipiranga daí. Às margens do rio Ipiranga. Mas você acha que essa história foi tão tranquila assim? Tão pacífica, que ninguém resistiu, todo mundo aceitou aquilo de boa? Se você quer descobrir, assiste esse vídeo até o final. E claro, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever nele. Bora pra história? Fala, PO Play! Para saber tudo sobre a independência do Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é rasga a data 7 de setembro. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vamos voltar no tempo. 2 anos antes, 1820. Acontece em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto, que por um lado é liberal e por outro bem conservadora. Liberal no sentido que deseja limitar os poderes do rei, transformando Portugal numa monarquia constitucional. Mas por um outro sentido, conservadora porque deseja fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E para isso, os portugueses vão exigir a volta de Dom João VI para Portugal. E o cara vai voltar em abril de 1821. Não satisfeito, os portugueses vão exigir também a volta de Dom Pedro I. Vão exigir que o príncipe que está aqui volte para Portugal. Obviamente que a Revolução vai ter repercussões aqui no Brasil. Vai começar a se formar então o chamado Partido Brasileiro, liderado por um cara bem importante na história do Brasil, o José Bonifácio. Esse partido vai começar a lutar pelo processo de independência e a separação com Portugal. A questão que estava em disputa naquele momento no Brasil é: o que vai acontecer com o nosso país? Voltaria a ser uma colônia ou teria sua independência? É mesmo? É aí que entra a figura do chamado José Bonifácio, um cara que é muito diferente de todos os outros do Brasil naquele momento. Um cara que era um intelectual, que estudou na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e se formou em várias áreas. Um homem que tinha ideias à frente do seu tempo, sim. Ele era contra a escravidão e não tinha escravos, no Brasil que era na sua grande maioria escravista. Ele era a favor da reforma agrária, divisão das terras e contra o latifúndio, ou seja, grande propriedade de terras. José Bonifácio teve uma experiência muito interessante, muito rica no período que viveu na Europa. Ele viveu, em certo sentido, a Revolução Francesa e esteve lá no momento em que os jacobinos tomaram poder. Os jacobinos eram formados pelas classes sociais mais baixas, mais pobres da população francesa. E ele vivenciou o período do chamado terror jacobino, onde grande parte dos jacobinos guilhotinaram a sua oposição. Ou seja, isso acabou causando certo impacto na figura do José Bonifácio. Depois, ele foi lutar contra o Napoleão lá em Portugal, nas chamadas Guerras Peninsulares, quando Napoleão invade Portugal e depois se organiza uma resistência. E a gente viu isso lá no nosso vídeo anterior, sobre 1808. Na prática, essa experiência acabou formando um pouco o cidadão José Bonifácio. Esse cara passou a entender que o Brasil não poderia cair numa república como os jacobinos, porque no ponto de vista dele, e aí em certo sentido um ponto de vista elitista, o Brasil era na sua grande maioria formado por escravos e por analfabetos, e essas pessoas não seriam capazes de governar o Brasil. Para ele, qual seria o modelo correto? Um Brasil independente, separado de Portugal, com um rei, um monarca, Dom Pedro I, só que numa monarquia constitucional, esse rei com os poderes limitados. Com essa fórmula, o Brasil se manteria um Brasil unido, rompendo com a fragmentação que ocorreu em outros países da América Latina. Esse cara, o José Bonifácio, ele tinha uma influência direta na figura do futuro imperador do Brasil, o Dom Pedro I. José Bonifácio é responsável direto pelo chamado Dia do Fico, quando Dom Pedro I anuncia que vai ficar no Brasil e que não vai voltar para Portugal. E além disso, depois do Dia do Fico, ele anuncia uma série de medidas que vão deixar as cortes portuguesas pistola. A primeira medida seria a demissão dos ministros portugueses que aqui estavam no Brasil e a composição de um novo ministério liderado pelo Partido Brasileiro e, obviamente, pelo José Bonifácio. A segunda medida seria o chamado Cumpra-se, onde
todos os documentos, todas as ordens que circulassem no Brasil deveriam ter a aprovação do príncipe regente. A terceira, e aí começa a polêmica de fato, em junho de 1822, ele declara fazer uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião, uma Assembleia que vai formar uma Constituição para o Brasil. Mas se o Brasil está querendo fazer uma Constituinte própria, não significa que quer romper com Portugal? Não satisfeito, em agosto, Dom Pedro decreta que o Brasil é uma monarquia constitucional. É nesse momento que você, o meu querido aluno, me pergunta: ai, professor, eu não entendo nada. Não é 7 de setembro a independência do Brasil? Como é que você está me falando que em agosto o Brasil já se declarava independente? Tá confuso. Me explica. Obviamente que as cortes portuguesas vão reagir a isso. E vão reagir na base da porrada, na guerra. Por isso que a data oficial ela é posterior. Mas na prática, desde agosto, o Brasil já se declarava independente. E as cortes reagem de um jeito bem radical. Primeiro, tiram o título de Dom Pedro de príncipe regente. Primeiro ponto. Cancelam todas as nomeações e todas as leis que esse cara criou nesse período. Em seguida, exige a volta e o retorno de Dom Pedro para Portugal, mais uma vez. E para garantir isso, envia 7.000 homens armados para o Brasil. Essa notícia cai como uma bomba no colo do futuro imperador. Dom Pedro recebe essa notícia num momento não muito apropriado. O cara estava voltando de uma viagem de Santos, onde ele tinha ido na casa do José Bonifácio, e alguns mensageiros vieram correndo com uma carta do próprio Bonifácio. A carta dizia: Dom Pedro, 7.000 homens desembarcaram no Brasil. Você tem duas opções. Escolhe ser livre ou escolhe ser escravo das cortes portuguesas. Acontece que Dom Pedro estava num momento meio instável. Se você olhar o quadro mais famoso sobre esse momento, você vai entender essa parte da história como um momento épico e grandioso da história nacional. Dom Pedro montado em um lindo cavalo branco gritando: independência ou morte! Mas na realidade, a história é bem diferente disso. Era impossível fazer uma travessia tão longa de Santos ao Rio de Janeiro montado num lindo cavalo como aquele. O cavalo morreria. Na verdade, Dom Pedro estava montado em uma mula. E não satisfeito, estava com problemas intestinais. A famosa caganeira. Aquelas pessoas que adoram zoar a história do Brasil podem falar que a história do nosso país independente, de fato, já começou na merda. Na real, Dom João já havia entendido que aquilo aconteceria em algum momento. Tanto que quando ele voltou para Portugal em abril de 1821, ele deixou uma carta para Dom Pedro I que dizia mais ou menos assim: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para você que há de me respeitar, do que para esses aventureiros. Ou seja, Dom João já tinha entendido que o processo de independência ocorreria em questão de tempo. E quando Dom Pedro chega finalmente ao Rio de Janeiro, superando a sua caganeira e a lerdeza de uma mula, ele é declarado imperador do Brasil. Ganha o título ali de Dom Pedro I. Que quando Dom Pedro chega ao Rio de Janeiro, as tretas estão só começando. As pessoas criaram um mito de entender que a independência do Brasil foi uníssona, onde todo o Brasil desejava aquilo. Primeiramente, você tem que entender que o Brasil é um país quase continental e que as províncias, os que seriam estados hoje em dia, são extremamente desiguais. Por que províncias que foram abandonadas por Dom João e por Dom Pedro lutariam pela independência do Brasil? Para várias províncias era mais interessante lutar pelos portugueses. Não existia no Brasil um sentimento de nacionalismo, de patriotismo. Essa construção só vem depois. Então, várias províncias do Nordeste, como por exemplo Pernambuco e Bahia, ou a do Pará no Norte, vão lutar a favor das cortes portuguesas e contra a independência do Brasil. Se iniciava ali a chamada Guerra de Independência Brasileira, que longe de ser pacífica, deixou grande rastro de sangue. Dom Pedro tinha um problema sério para enfrentar. O Brasil não tinha um exército formado, um exército consolidado, e grande parte dos militares que viviam no Brasil eram portugueses. A Marinha decretou apoio a Portugal. E o que Dom Pedro faria? Primeiro ponto, ele chamou as milícias coloniais, ou seja, ele armou parte da população civil para lutar contra os portugueses que estavam aqui ou com a marinha que lutava pelos portugueses. Além disso, ele teve que recorrer ao apoio de corsários, que seriam quase como piratas contratados de outros lugares.
E de mercenários. Assim se formou o exército colonial que ia lutar pela independência do Brasil. E de fato, acabou dando certo e se sagrou vitorioso. Ao longo dessa guerra, nós temos alguns episódios assim bem dramáticos. Eu vou contar para você um que ocorreu no Pará, que estava mergulhado numa grave guerra civil. Nessa guerra civil lutavam os separatistas e aqueles que apoiavam a coroa portuguesa. Dentre um dos caras contratados por Dom Pedro I, tinha um inglês chamado John Grenfell. Esse cara ficou responsável por cuidar da treta que estava rolando no Pará. A guerra estava explodindo para tudo quanto é lado. As cadeias já estavam cheias, não tinha onde colocar os prisioneiros. Esse cara então pegou 258 oposicionistas e resolveu prender em uma embarcação portuguesa. Essa embarcação era antiga, não tinha um sistema de ventilação bom e ele botou os caras lá no porão da embarcação. Fechou as escotilhas. Aquilo ali virou uma verdadeira câmara da morte. Dos 258 prisioneiros, apenas 4 sobreviveram. E segundo alguns relatos da época, dava para se escutar os gritos, os urros de dor e de sufocamento que aqueles caras passavam ali dentro. Isso mostra um certo massacre. Deixa de lado o mito de que a independência do Brasil foi só um grito e que foi pacífico, sem luta e sem nenhum tipo de sangue. Ao final de um processo tumultuado como esse, as tropas coloniais lideradas por Dom Pedro conseguiram vitória. E Dom Pedro teria um grande desafio: como formar um país gigantesco e conviver com uma instabilidade política e as desigualdades regionais tão acentuadas. Além disso, ele teve que comprar o reconhecimento da independência no exterior, pagando uma fortuna à Inglaterra e pedindo também o reconhecimento dos Estados Unidos. Curtiu o vídeo? Deu para saber um pouquinho mais sobre a história do nosso país? Então não deixa de curtir aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Valeu, galera!